Você já deve ter ouvido falar que a fé remove montanhas. Então hoje eu vou te perguntar, ter religião influencia no seu processo de adoecimento ou de saúde? É um processo que pode ser um processo que ajuda ou que atrapalha? Como é que a religião pode ser interpretada dentro desse mecanismo, desse universo de fé, religião e saúde? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o Dr. José Adalberto, estou aqui para discutir com você a questão de saúde, espiritualidade, religião e fé. Antes de começarmos o assunto, eu já vou pedindo a você para se inscrever aqui no canal, dar o seu like se você gostar do que nós estamos conversando e principalmente compartilhar com outras pessoas, porque conhecimento é talvez uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter e que uma vez guardado na gaveta não serve para muita coisa. Então, espalha aí para o pessoal, para abrir um debate, para abrir uma conversa, para abrir um caminho. Então, olhando por esse aspecto, eu tenho a impressão de que a gente vai precisar até de mais de um vídeo, de um encontro, para poder falar um pouco sobre a complexidade desse processo. O primeiro deles é imaginar que a maioria das pessoas encara a religião por um aspecto ideológico, ou seja, sem muito conhecimento do que significa o fenômeno religioso e do que significa a religião que ele professa, do ponto de vista histórico, do ponto de vista metafísico. Ou seja, na maioria das vezes, as pessoas vão imaginar a religião por conta da tradição familiar. Ou seja, o meu pai era católico, a minha avó era católica, então eu sou católico. Mas o que é ser católico? O que é ser protestante? O que é ser umbandista? O que é ser... Então, se você não entende, não compreende o que é ser, você simplesmente repete uma identidade da qual você não conhece direito. Em não conhecendo direito essa identidade, você tende a utilizá-la na superficialidade, né? Ou seja, eu conheço muitas pessoas que se dizem católicas, que vão à missa uma vez ou duas vezes por ano, e acham que está tudo muito bem, obrigado. Que pode falar com Deus diretamente. Então, são pessoas que não têm noção de quais são os critérios e dogmas que estabelecem a sua maneira de transitar pelo sagrado, que a religião nada mais é do que um conjunto de normas e tal, que faz com que você procure estabelecer uma relação com os seus iguais, seus irmãos, e com o sagrado. Então, nós não estamos fazendo nenhum juízo de valor se tem melhor religião, pior religião. Não existe isso. O que existe é você ter uma consequência nas suas ações. Tem que haver coerência nas suas ações. Você não pode ser católico, apostólico, romano e na segunda-feira ir no centro espírita. Nada contra o centro espírita, se você acredita e tem lá suas relações, pronto, é ali que você deve encontrar o seu caminho e está tudo bem, não há problema nenhum. Agora, o que nós temos, inclusive na formação cultural do brasileiro, é uma miscigenação de conceitos que às vezes ou são inconstantes, ou são superficiais, ou são, pior, fundamentalistas. O fundamentalismo religioso talvez seja uma das piores coisas. A intolerância religiosa talvez uma das piores coisas dentro daquilo que a gente tem que tirar, ou tem como tirar de bom do fenômeno religioso na vida do ser humano. Por isso, quando eu digo a religião na saúde faz alguma interferência positiva, só faz.
mas também pode ser negativa, dependendo de você e como você e seu grupo se comportam. Existem muitas pessoas que utilizam-se da fachada da religião para produzir efeitos ruins na vida das outras pessoas. E se nós tivermos, do ponto de vista histórico, tirando a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, quase todas, se não todas as guerras que os seres humanos se envolveram foram em nome da religião. Foram em defesa das suas crenças e na opressão da crença dos outros. Nesse particular, nesse aspecto, a religião é extremamente negativa. Mas, se você estuda, se você entende, se você capta quais são as nuances daquilo que sustenta o seu interior, você vai observar algumas características que são importantes. Por exemplo, no Antigo Testamento existe um livro chamado Levítico, que diz, dos 5 livros do Antigo Testamento, que diz o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, as leis que você deve cumprir, incluindo leis relativas à alimentação, leis relativas à higiene, a própria circuncisão dos judeus, que é um sinal de aliança entre o povo judeu para que ele seja reconhecido, e essa é uma forma de identificar os reconhecidos por Deus. Nada mais é do que uma observação de séculos e séculos de meninos com fimose que desenvolviam tumores no pênis. E depois que eles passaram a fazer o corte, a circuncisão, podiam se lavar tranquilamente a secreção que se forma ao redor do pênis e diminuía as alterações neoplásicas do pênis. E aí você diz assim, mas já existia câncer naquela época? O câncer existe, os cânceres, aliás, existem desde que o mundo é mundo. Os tumores existem desde que o mundo é mundo. O que aconteceu foi uma multiplicação de possibilidades respondendo a uma multiplicação de estímulos. Então, a gente pode ver que a religião influi, sim. Ela tem um caráter mediador dentro desses processos. E se você se interessar por esse assunto, a gente vai continuar falando mais um pouquinho disso num outro encontro, e nós vamos também pedir, já que a gente mexeu no vespeiro, que você não deixe de curtir o vídeo, não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal se não foi. Comenta alguma coisa aí da sua posição, do seu modo de ver a situação, e joga isso compartilhando com o maior número de pessoas possível. Imagine que nós vamos entrar agora por um caminho muito, muito, muito interessante, que vai desde a relação da saúde com a religião, com a própria visão dos religiosos. Isso é bom para você? Então vem com a gente.